desses traiçoeiros, sonhos sempre verdadeiros. Oh, dona desses animais, dos seus ideais. Que lindo! Parabéns, Melk. Esse é o Melk, músico paulistano, que veio aqui conversar um pouquinho com a gente, falar da sua carreira e que agora mora em Itajaí. E agora aqui ao meu lado eu tenho o Guilherme Calomeno. Guilherme Calomeno você já conhece, você que sempre acompanhou o Viva Bem, é um chefe já prata da casa, né, Guilherme? Isso. Seja bem-vindo novamente. Obrigado. Guilherme, agora você é chefe do restaurante Hora Mix Express. Exato, Paloma. Na verdade, quando eu via no programa, é devido eu estar aguardando alguns contatos e tudo mais para poder assumir a chefia daquele restaurante. Então nós abrimos agora faz um mês e agora a gente conseguiu encaixar os horários e poder vir prestigiar aqui o programa também, mostrar algumas novidades que nós temos lá, que é alguns pratos exclusivos que nós temos somente ali no restaurante, que não vai encontrar em algum outro restaurante. Criados por você. Criado não só por mim, mas assim, sugestões da proprietária e junto com a equipe nós vamos elaborando, assim. Então não gosto de assumir essa, não, minha criação, não gosto, assim. Toda a equipe que vai dando uma ideia, uma dica, pega um prato de uma região, modifica alguma coisa e encaixa. Que ótimo! E qual que é a especialidade da casa? Assim, nós não temos uma especialidade só. Na verdade, a gente prioriza o atendimento rápido, né? Porque é o que o povo, o morador de Itajaí, Balneário Camboriú precisa, né? Por isso Express. Express, exato. Então a gente tem aquele sistema, a gente trabalha com o atendimento no balcão, né? Que é o tradicional, como se fosse no shopping center, assim, né? Que você vai no balcão, você faz o pedido, daí você já acerta, já tudo senta. Aí sai a senha no painel, o cliente vai no balcão e retira. Aí também tem o drive-thru, né? Que você tem o conforto, você não precisa sair do carro, quando está chovendo ou não, você faz o pedido, faz a volta no restaurante e retira. E a partir de semana que vem nós vamos trabalhar também com delivery. Aí vai ter alguns pontos aqui em Itajaí que nós vamos atender, Balneário Camboriú, região ali. Nós vamos estar lançando até na rede social as novidades. Que bom, Itajaí e Balneário estão crescendo, são cidades que estão crescendo muito, as pessoas Sim. cada vez com menos tempo, né? Verdade. Correndo pela vida, então de repente ter esse tipo de serviço, delivery também, Exato. o drive-thru acaba facilitando bastante a vida de todo mundo, né? E é legal que assim, mudando aquela visão de comida do fast food, né? Que é aquela comida industrializada. Então o que acontece? Vou estar mostrando hoje aqui um dos nossos lanches. Então, inclusive, assim, que não tem aquela coisa em produtos industrializados, né? Tipo, por Cheio ser de conservante. Exato. Por ser um fast food, assim, então é uma comida, não vou chamar comida saudável, mas assim, equilibrada. Onde uma nutricionista que esteja em casa, ela vai ver, não, realmente, é algo equilibrado e não é aquela coisa pesada. Fresco, preparadinho Exato. na hora, né? Os pães frescos, produtos frescos, então tudo. Que bom. bacana. E o que a gente vai preparar hoje, então? Então, esse é um lanche que, na verdade, quem criou foi Criou não, né? Mas a sugestão foi da proprietária, que vem ali da região de Lages, no centro-oeste ali, que é um entrevero. Então, o que acontece? É uma mistura de ingredientes, né? Que vai cebola, pimentão, tomate, carne, calabresa, pinhão e um pouquinho de queijo para dar Nossa, uma diferença. pinhão num sanduíche. Acho que eu nunca imaginei, talvez você de casa também nunca tenha imaginado que pinhão combinaria dentro de um sanduíche. Que interessante isso. O pinhão ele já está pré-cozido, né? Tá descascado, enfim. E no final ele só dá uma aquecidinha nele junto com todos os ingredientes e ele fica um sabor muito bacana. Vou experimentar, com certeza. Com certeza. Então vamos aos ingredientes. Vamos lá. Aproximadamente 25 gramas de cebola, né? Pimentão vermelho, amarelo, o tomate. Aqui nós temos também filé mignon, aproximadamente 75 gramas de filé mignon em tiras. Calabresa, entre 40 e 50 gramas e o pinhão, a mesma gramatura. E aqui a gente tem uma mistura que é o que a gente utiliza o queijo mussarela e o queijo prato. Tá. Ele dá uma
equilibrada no sabor. O mussarela é um pouco mais salgado, o prato ele é um pouco mais... A textura dele é mais tensa, é tenra, mas é questão de sabores e opção nossa mesmo. O Mas diferencial. se o pessoal em casa não gostar de um dos queijos, ele pode optar por um só que ele goste mais. Na verdade, assim, ó, eles são dois queijos que eles são neutros. Então ele não vai dar aquela diferença, como, por exemplo, existe aquele queijo gorgonzola, que ele vai realmente destacar. Então, esse a gente faz um mix dele, né, que nós processamos ele juntos. Então, o queijo em si a gente não consegue, mas alguns outros ingredientes a gente consegue retirá-los. Que é o pimentão, muita gente não gosta. E aqui até muitas pessoas perguntam assim, mas por que você não usa o pimentão verde? Até ele é mais barato. Eu falei, olha, não é nem tanto pelo barato, eu prefiro pelo sabor. Ele é muito forte em relação aos outros, né? Exato. E daí, assim, tem pessoas que não gostam de pimentão justamente pelo verde. Então, assim, e não comem os outros pimentões porque não, eles Já acham tem que... um preconceito com o verde, porque realmente e não o sabor sabem que está perdendo. Até o sabor, aroma... É tudo totalmente diferente, realmente. Eu também sou suspeita para falar, não entendo muito de culinária, mas no meu paladar, o vermelho e o amarelo, sem dúvida, são melhores que o verde. Eu conheço pessoas falando que comem o amarelo somente com sal. Só um salzinho e come. E ele é super saboroso. É mesmo. Eu como com sal, no máximo um azeitinho, já tá de bom tamanho. Está ótimo, uma saladinha. Exatamente. Aí nós temos aqui mais alguns ingredientes, As especiarias, né? Ressaltador de sabores, né? Sal, pimenta, até inclusive esse é um mix de pimenta que a gente usava, sempre usou aqui no programa, que nós usamos lá. A pimenta preta do reino, a branca e um pouquinho da pimenta rosa, onde ela vai dar um pouquinho de sabor, diferenciado até uma corzinha. Azeite para selar a carne. Azeite de oliva. Azeite de oliva. Tá. Na verdade, não precisa ser o extra virgem, porque a hora que tu coloca ele em cocção, ele perde todas as propriedades boas. Então, eu quero só o sabor dele. Tá. Então, eu uso o azeite de oliva virgem mesmo, não o extra, que a gente usa na salada, que a gente está acostumado. E um toquezinho do shoyu, que é característico desse prato também. Tá. Que é o gosto. Então, o nosso pão ciabatta, Baguete. baguete. Ciabatta é de um outro lanche que nós temos lá. Então tá. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Você pode acompanhar os ingredientes na tela. E enquanto isso, o Guilherme vai preparando aqui. Legal. Primeiramente eu vou cortar o pão e vou colocar ele ao forno. O tempo que ele vai aquecer o pão no forno é o tempo que ele vai ficar pronto os ingredientes na frigideira. Entendi. Então o segredo, um dos segredinhos é você colocar o forno em alta temperatura, onde ele vai só formar uma película em cima do pão e vai manter o pão macio por dentro. Porque às vezes as pessoas colocam o forno muito baixo, ele vai assando e ele acaba secando todo o pão. Sim, fica torrado. torrado. Então o que eu quero? Eu quero esquentar o pão e formar uma película em cima onde os ingredientes não vão absorver, não vão amolecer o pão. Quantos graus mais ou menos fica esse forno então? Lá no restaurante eu uso ele a uns 300 graus. Aqui, como esse aqui é um forninho convencional, né? Residencial, né? Convencional, a gente tem até 250. Tá. Mas esse é o tempo de ficar pronto ali, né? Tá. Enquanto isso eu aqueço a frigideira e vou temperando a carne. A carne eu vou temperar com um pouco de sal, pouquinho de sal, porque o shoyu em si já é bem salgado. Né? Um pouquinho da pimenta. Eu gosto do azeite colocar na carne. Já na carne. Já na carne. Então eu misturo ela aqui. Por quê? Tem alguma diferença, Guilherme? Assim, para você selar alguma carne, antes de você colocar a gordura em si na frigideira, aquece primeiro a frigideira. Porque a partir do momento que tu colocar a gordura aqui, tipo, tu vai aquecer a frigideira, ele vai aquecendo e vai começar a queimar antes a gordura do tempo. Entendi. Então é até por isso que eu gosto de colocar na carne. Eu unto, né, a carne em si e a frigideira tá quente. Então na hora que eu colocar, ela vai selar. Tá. Ela vai selar, a carne não vai soltar aquela água toda e vai ficar macia e não vai ficar crua. Perfeito. Então é só, na verdade, o colocar aqui é a minha opção. Então, por isso. Então tá. A frigideira já tá bem aquecidinha. O pessoal da produção adora quando eu faço bastante fumaça, né? Pois é, eu só imagino. Depois teremos um desfile aqui. Eu quero ver como será esse desfile, como os modelos vão se situar com tanta fumaça. Mas o Guilherme não vai fazer muita, não. Tentarei, prometo. Enquanto ela sela aqui, em seguida eu vou colocar, né, a calabresa, que na verdade até na receita eu não coloquei bacon, mas a gente mistura bacon e calabresa, mas a mesma gramatura que tá ali. Depois eu coloco todos os ingredientes, pimentão, cebola, tomate, onde eles só vão soltar o sabor.
eu quero aquela textura um pouquinho crocante dos pimentões, então eu não vou deixar amolecer tanto. E o pinhão em seguida para poder só aquecer. E o queijo é um dos diferenciais, a gente não coloca o queijo no pão, a gente coloca o queijo aqui na frigideira. Então ele já vai dar esse toque. Então, na verdade, você prepara um recheio todo e depois só coloca no pão? Só coloca no pão, exatamente. E esse é um prato que nós não usamos nenhum tipo de molho. Tipo assim, maionese, não. Ele somente esses são os ingredientes. Maionese. Não vai maionese. Fica opcional do cliente. Nós temos os sachês que o cliente pede na mesa, mas esse é um dos pães, dos lanches que não vai. Mas assim, tudo também é questão de opção do cliente. Tá, eu acho que na receita, nos ingredientes, a gente até colocou, se não me engano, maionese, mas fica então como uma opção do cliente. Eu acredito que quando eu passei pra você, eu passei, mas é com a cabeça em outros lanches. Mas então é bom, vale falar que a maionese não vai ser utilizada exclusivamente, não faz parte da receita. Exato. Entendi. É só um detalhezinho. Aqui eu só tô dando a cor dele. Tá. Não vou deixar passar muito, porque como vai os outros ingredientes, ele vai continuar coccionando, né? Fritando a carne. Então, para não passar depois. Aqui eu já vou colocar a cebola, que é a cebola para quebrar um pouco aquele arde um pouco mais, quebrar um pouco desse gosto forte da cebola. Tá. Os defumados, né? E vou deixar dar mais uma seladinha aqui. O cheirinho já tá bom demais. Esse cheirinho não tem como... Até quem não gosta começa... Já abre o apetite já só Exato. sentindo esse cheirinho. Aproveitando enquanto tá dando essa selada aqui, nos ingredientes, eu tava refletindo em relação ao que comentou o pessoal dos... que vem refugiados. Então, o que é... E daí, lá na igreja onde eu congrego, tem um menino que ele é haitiano. Sim. Aí ele começa a conversar com a gente, assim, tudo mais, e eu pergunto pra ele assim, tá, mas por que você não vai em tal lugar onde tem cultos em crioulo, que é a língua deles? Aí eles falam assim, não, eu venho aqui porque é em português, e eu quero aprender a língua de vocês, porque eu sou apaixonado pela cidade, pelo povo de vocês e tudo mais. Aí eu achei interessante, sabe? É verdade. E é assim, são pessoas que precisam de amor. Precisam. E o Brasil é um país que, apesar de todos os problemas que ele passa, que ele enfrenta e vem enfrentando, é um país que acolhe muito bem as pessoas. Exato, isso é muito bacana. Isso é o orgulho de ser brasileiro. Eu também tenho orgulho de ser brasileira. Agora você colocou então o pimentão, os tomate. Os 2 pimentões, tomate, né? Tô agora para a parte de finalização desse prato, tá? Ele só vai dar mais uma amolecida. E aqui eu já vou colocar os pinhões. Aqui eu cortei os pinhões no meio, né? Simplesmente nada de muito especial. Só para diminuir um pouco esse tamanho. Exato. Né? Aqui ele já está quase pronto, é tempo de aquecer um pouquinho esse pinhão. Tá. Né? Até as pessoas, quando eles pedem esse lanche, nossa, ele fica tão cheio de ingredientes, mas... Então tá, joia. Eu vou chamar um rápido intervalo, Legal. vou deixar você preparando aqui. No próximo bloco a gente vai falar sobre acessórios para noivas e daminhas, mas no final a gente retorna então com o Guilherme para mostrar como ficou essa montagem do sanduíche. Legal. Tá joia? Tá certo. Vamos para um breve intervalo, voltamos já já.